Vamos lá trabalhar aqui com a independência do trabalhar com a independência do Brasil, tá certo? Nosso novo tópico aqui. E aí vamos lembrar da vinda da família real, do final desse processo e concluir essa situação para na próxima aula falar do primeiro reinado, certo? Vamos lá. Travou tudo aqui, não, voltou. Certo, esse quadro é um quadro famoso, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre ele, tá certo? Um quadro construído posteriormente, chamado de Independência do Brasil, ou Grito do Ipiranga, certo? Já ouvimos muitas histórias sobre esse quadro, vamos falar um pouquinho dele de uma forma mais didática, né? Mas antes disso, vamos lá. Quando Dom João VI veio para o Brasil em 1807, abandonando Portugal, chegando aqui em 1808, Portugal ficou extremamente fragilizado nesse momento. O desenvolvimento português foi humilhante. A gente sabe e a gente tem uma plena consciência que, na verdade, a vinda da família real para o Brasil acabou sendo boa para a família real, que se manteve viva, para a Inglaterra, que continuou a manter o comércio com essa região aqui, rica, com os 15 mil nobres, com toda a situação, para a França. A França até foi tranquilo, porque o objetivo dela era dominar a Europa e acabou dominando mais uma região, acabou dominando Portugal. E foi interessante para o Rio de Janeiro, que recebeu todo um aparato, toda uma nova situação e um novo desenvolvimento e virou uma região completamente diferente. Passou a virar um pedaço, quem sabe uma nova Lisboa, como eles chamavam. A vinda da família real para o Brasil foi péssima para quem? Para a população portuguesa. Por quê? Porque eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Quando eles olharam para trás, viram que estavam sendo atacados pelos franceses e olham para trás e perguntam: o rei, o que a gente faz? O rei não estava lá. Os nobres não estavam lá. E esses caras foram duramente destruídos sem nem saber porque estavam sendo destruídos. E passaram a ser controlados pelos franceses a partir de 1808. Né? Com essa dominação dos franceses sobre Portugal, os portugueses perderam qualquer tipo de liberdade, qualquer tipo de desenvolvimento. Comercializavam única e exclusivamente com os franceses e não tinham nenhum tipo de liderança. O empobrecimento foi gradativo, foi cada vez maior. Na verdade, o comércio com o Brasil praticamente inexistia, já que dominado pelos franceses, eles eram quase considerados uma nação inimiga. Vale lembrar que, atrelado a isso, ainda graças aos tratados de 1810, os impostos sobre os produtos portugueses eram mais altos, tá certo? Portugal só tinha um monopólio sobre 2 produtos. Até hoje eu nunca entendi isso, mas Portugal sempre teve um monopólio, independente dos tratados de 1810, sobre cartas de baralho e sal. Isso sempre foi monopólio dos portugueses nesse momento. Mas, economicamente, eles estavam completamente perdidos. Politicamente, eles estavam completamente dominados. E isso vai durar até 1815. Quando Napoleão sofre a derrota e é preso na ilha de Santa Helena, os portugueses iniciam o seu processo de voltar a ter Portugal pertencente aos portugueses. Só que não foi tão simples assim. Para expulsar os últimos franceses, quem apoiou os portugueses a expulsar os últimos franceses, já que eles mal tinham um exército, foram os ingleses. E, na verdade, os ingleses, nesse momento, auxiliaram os franceses a expulsar... Não, auxiliaram os portugueses a expulsar todos os franceses. Os franceses foram expulsos. Mas e agora? Quem que vai controlar? O nosso rei está no Brasil. A colônia vai colonizar a metrópole. E os problemas começam a acontecer. Eles imaginavam que os ingleses iam embora, mas os ingleses não foram embora. Os ingleses continuaram em Portugal. E agora, Portugal não tinha rei, pois o rei estava no Brasil, não tinha os franceses, mas tinha os ingleses dominando politicamente e economicamente a região. Os portugueses ficaram revoltados. E, em 1820, um grupo que se popularizou como as Cortes de Lisboa, que na verdade era um grupo de burgueses portugueses, tá certo? Da cidade do Porto, que era uma cidade que não era Lisboa, o centro, era uma cidade mais ao norte, e burgueses dali falaram: nós vamos dominar o poder. Então, na verdade, vai estourar na cidade do Porto um movimento que ficou popularmente conhecido como a Revolução Liberal do Porto, inserido nos contextos, né, nas características das revoluções liberais da década de 1820, que vocês já estudaram. Então, na verdade, dentro dessa situação e dentro dessa imagem, o que acontece? Essa burguesia portuguesa toma o poder, consegue expulsar os últimos resquícios de franceses que ainda existiam e conseguem expulsar os ingleses, que também já não davam mais muita importância para Portugal. Nesse momento, com a Revolução Liberal do Porto,
Esse grupo que se autoproclama Cortes de Lisboa é uma forma até de sacanagem fazer isso, né? Cortes de Lisboa, por quê? Porque a corte portuguesa não está em Portugal, está no Brasil. Então eles se autoproclamam a Corte de Lisboa, vão para Lisboa e ali começam um novo governo. Quando eles começam um novo governo, vários revoltosos formam um governo provisório em Lisboa. Criam uma constituição de caráter liberal e começam a desenvolver um projeto. Qual o projeto? Dom João VI e toda a família real tem que voltar para o Brasil. Esses portugueses, a gente falou isso na aula passada, esses portugueses tinham um ódio mortal pela imagem da frase: a colônia colonizou a metrópole. Eles não aceitavam isso de forma alguma. E eles sabem que a colônia é mais importante dentro do processo do Reino Unido, por quê? Porque o rei está lá. O que eles querem? Que o rei volte imediatamente para Portugal. Então eles querem que o rei Dom João VI volte para Portugal. Dom João, quando recebe esse documento em 1820, final de 1820, fica desesperado. Porque ele fala: caraca, como assim? Os caras fizeram uma revolução lá e tomaram o poder e querem a minha volta? Eles estão criando uma constituição liberal, estão fazendo um movimento completamente diferenciado e querem a minha volta? O que eu faço? É nesse momento que essa foi a Revolução Liberal do Porto. Imediatamente, a primeira atitude deles foi o retorno do rei à Europa. Para quê? Para fazer ali uma monarquia parlamentar. Os ideais da Revolução Liberal do Porto eram ideais extremamente iluministas. Ou seja, eles vão construir em Portugal uma constituição liberal, eles vão liderar o parlamento e vão fazer uma monarquia constitucional, baseado na estrutura da Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. A burguesia portuguesa não aceitava a figura do rei no Brasil. Só que Dom João, quando recebe esse documento, ele está preocupado. Ele fala assim: caraca, cara, há 12 anos eu virei as costas e abandonei a população. Os caras sofreram absurdamente durante 12 anos, sendo dominados por ingleses e franceses. Esses caras querem que eu volte agora? Eu imagino que no momento que eu puser os pés em Lisboa, eles vão arrancar minha cabeça. Porra, eles me odeiam. Como agora eles querem a minha volta? Na verdade, eles só queriam a volta de Dom João por uma estrutura do que acontecia na Europa. A Europa vivenciou, no processo pós-Napoleão, o Congresso de Viena. Os reis voltaram a ter o seu direito legítimo. Só que em Portugal isso não aconteceria. O rei seria simplesmente uma rainha da Inglaterra, uma figura decorativa. Para o quê? Para que ele, saindo do Rio de Janeiro e voltando para Lisboa, o rei está em Lisboa. O que a gente pode fazer? A metrópole pode recolonizar a colônia. Essa era a ideia e esse era o objetivo. Só que Dom João, quando recebe isso, sofre, quase que toma porrada da Dona Carlota, que fala: vamos voltar imediatamente. Eu não aguento mais ficar aqui um dia. Só que Dom João está preocupado. Ele imagina que ele sabe que ele pode chegar no Brasil e o quê? Perdão, chegar em Portugal e ser morto. Não só ele, como toda a família real. E ele tem uma solução, uma ideia. Esse quadro, que é um quadro famoso, né? A partida da rainha para Portugal, né? Porque é algo muito intenso e muito marcante essa imagem. Mas Dom João tem uma ideia. Eu vou voltar para Portugal, mas vou deixar aqui no Brasil meu filho, o futuro rei de Portugal, Dom Pedro. Quando eu chegar em Portugal, Dom Pedro tinha pouco mais de 20 anos nesse momento. Quando eu chegar a Portugal e perceber que não me mataram, que está tudo bem, eu falo: Dom Pedro, pode voltar, que está tudo tranquilo. Dom João sabia que iria voltar para ser um rei que não tem poder nenhum. Dom João tinha plena consciência disso. Ele sabia o que estava acontecendo. Dona Carlota fazia uma pressão e não aguentava mais ficar no Brasil. Existe uma imagem famosa, né? Teve um filme lançado na retomada do cinema nacional chamado Carlota Joaquina, que faz uma imagem muito importante relacionada a essa cena aí, que é: pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João retorna a Portugal. Dom Pedro, o príncipe regente, fica no Brasil nesse período. Dona Carlota entra na embarcação e joga os seus sapatos no mar, dizendo: dessa terra não quero levar nem o pó. Ela volta. A família real volta. A grande maioria dos 15 mil nobres que vieram para cá voltam também. Não vamos esquecer, lá no primeiro coisa, mostra que Dom João voltou para Portugal basicamente fazendo o quê? Pegando todo o ouro, toda a riqueza que ele tinha, levando de volta. Ele praticamente esvaziou os cofres do Banco do Brasil nesse momento. E volta para Portugal.
Quando ele chega em Portugal, as características são um pouco intensas. Olha isso aqui, gente. 1820, Revolução Liberal do Porto. Constituição Liberal para Portugal. As Cortes de Lisboa, que era esse grupo que assume o poder, que era uma mescla entre alguns membros populares, mas basicamente a burguesia, queriam o retorno de Dom João VI, mas como uma monarquia constitucional. Portugal seria liberal. Portugal teria um parlamento. As Cortes de Lisboa controlariam o processo português. E o Brasil? O Brasil seria recolonizado. Essa era a solução para as Cortes de Lisboa. Recolonizar o Brasil. Vamos lembrar que durante quase toda a história portuguesa, Portugal sempre dependeu de suas colônias. Isso foi muito a base da história portuguesa. E nesse momento não era diferente. Portugal aqui precisava de suas colônias. E com o rei aqui, ele não teria o controle sobre a dominação portuguesa. Então seria um movimento extremamente liberal para Portugal, a volta de Dom João, e extremamente conservador para o Brasil. No Brasil, Dom João VI deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Mas aí vai surgir no Brasil algo que vai ser muito fundamental. Era um processo que ficou conhecido como o Partido Brasileiro. Quem era o Partido Brasileiro? Se lembra aqueles membros da antiga elite brasileira, que na verdade foram mandados para o interior, porque na verdade não teriam mais direito de ficar no centro do Rio de Janeiro, e ganharam, as suas casas ganharam o título PR, e eles ganharam títulos de nobreza? Esses caras falaram: ferrou. Se Dom João voltar para o Brasil vai ser recolonizado. E se a gente for recolonizado, a gente só pode comercializar com Portugal. Acaba qualquer tipo de liberdade que a gente tenha. Foi nesse momento que o Partido Brasileiro fala: Dom Pedro, calma. E quando Dom João chega a Portugal, o que acontece? Dom João não foi morto. As Cortes de Lisboa falam: Dom João está aqui, Dona Carlota está aqui, Dona Maria morreu lá no Brasil em 1816. Dom Miguel. Ué, cadê o Dom Pedro? Não, Dom Pedro está vindo aí. Como está vindo aí? Ele está vindo na próxima embarcação. Foram várias embarcações. Não, ele está lá no Brasil. Você está maluco, Dom Pedro? Dom João. Como o Dom Pedro está no Brasil? Ele tem que voltar imediatamente. Se esse cara não voltar, a gente não pode recolonizar o Brasil. Manda esse cara voltar para ontem. E Dom João fala: porra, não, beleza, vou mandar. Vocês não vão me matar não, né? Cala a boca, Dom João. A gente não está nem aí para você. Senta ali no seu trono e cala a boca. Você não é nada para a gente. Senta ali e a gente só está te trazendo de volta para recolonizar o Brasil. Olha como as estruturas, né, legais eram muito intensas. Né? Dom João não tinha nenhuma importância, mas tinha uma importância imensa. Dom Pedro no Brasil não deixaria Portugal ser recolonizado. O que os portugueses falam como justificativa? Dom Pedro tem que voltar. Por que Dom Pedro tem que voltar? Porque ele tem que estudar para ser o nosso rei. Ele está no Brasil desde que ele tem 10 anos de idade. Ele tem que voltar imediatamente, porque agora ele vai ser o nosso rei. Ele nem estudou lá. Quem estudou lá com ele foram determinados grupos. Não, ele tem que voltar imediatamente. Mentira, eles só queriam que ele voltasse para recolonizar o Brasil. Os portugueses, por outro lado, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, como era antes da vinda de Dom João. Então essa era a ideia. Por isso que eles queriam imediatamente que Dom Pedro voltasse e o Brasil fosse governado por uma junta popular que, na verdade, não teria poder e papel nenhum. Foi nesse momento que o Partido Brasileiro vem no ouvido de Dom Pedro. Dom Pedro não volta. Dom Pedro, o que você vai fazer? Por que você vai voltar para Portugal? Você vai voltar para Portugal para ser filho de um rei que não manda em nada? A gente aqui te ama, Dom Pedro. Fica no Brasil. E Dom Pedro recebe 1 milhão de relatos e um documento com 27 mil assinaturas das pessoas mais importantes do Brasil. Falando assim: Dom Pedro, fica no Brasil. Você não precisa voltar. Seu pai não manda em nada lá. Você vai ser filho de um pai que não manda em nada. Você vai mandar menos ainda. Fica aqui. Aqui a gente te ama. E Dom Pedro, um jovem de pouco mais de 20 anos, recebendo esse documento e essa adoração da população e da elite, né, desse Partido Brasileiro, que era essa agora a elite brasileira, né, porque na verdade a corte tinha voltado para Portugal e esses caras voltavam a ser elite e tinham um desenvolvimento econômico imenso e sabiam que se Dom Pedro voltasse para Portugal eles seriam recolonizados. Fazem essa pressão, não tinham nada com Dom Pedro, né? Não tinham essa ideia, mas fazem essa determinada situação e Dom Pedro acaba definindo, no dia 9 de janeiro de 1822, a data que ficou marcada como o Dia do Filho. Essa data ficou conhecida por esse nome, pois Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, não acatou as ordens das cortes portuguesas para que deixasse imediatamente o Brasil retornando a Portugal.
Aí surge a ideia, né, da frase que ficou famosa, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro decide ficar no Brasil em 9 de janeiro de 1822. Esse fato histórico foi importante, pois fortaleceu a posição brasileira em buscar a independência, distanciando-se cada vez mais da influência portuguesa. As cortes de Lisboa ficam desesperadas, porque elas sabem que elas não podem recolonizar o Brasil. Dom João fica que nem um bobo na história, toma esporro pra cacete e exige a volta do seu filho. Vira uma briga de pai e filho, muito mais do que isso. Vira uma briga entre duas nações, muito mais do que isso. Vira uma briga entre a elite brasileira, o Partido Brasileiro, e a elite portuguesa, o Partido Português. Perdão, as Cortes de Lisboa. Simplesmente por questões econômicas. Recolonizar ou não recolonizar o Brasil? Dom Pedro, então, agora vai seguir dentro de um status que ele não vai voltar para Portugal, que ele vai fazer a independência dessa localidade. Começa todo um processo. Em maio de 1822, Dom Pedro decreta para o Brasil o que ficou conhecido como cumpra-se. O que era cumpra-se? Não existiam leis no Brasil. As leis no Brasil eram leis que vinham do rei Dom João VI, que vinham de Portugal. Só que quando essa lei chegava ao Brasil, passava pelo crivo, pela aceitação de Dom Pedro. Era o cumpra-se. Na verdade, chegava uma lei, Dom Pedro falava, cumpra-se essa lei. Dom Pedro falava, essa lei não vai ser cumprida. Na verdade, efetivamente, ele está definindo quais são as leis que vão ser aceitas ou não no Brasil. Em junho de 22, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. Ele já começa a projetar ao lado desses personagens importantes, né, dessas figuras do Partido Brasileiro, ele começa a projetar nesse momento uma nova Constituição. Dentro dessa situação, em agosto de 22, tropas portuguesas no Brasil são consideradas inimigas. Imagina essa situação, imagina esse momento. Né? Dom Pedro começa a sofrer uma pressão cada vez maior. Alguns personagens tiveram um papel extremamente importante nesse momento. Né? Alguns personagens aqui, um dos personagens mais marcantes. Dentre esses personagens mais importantes, deu uma travada aqui, dentre esses personagens mais importantes nesse momento, Zé Bonifácio era um personagem extremamente marcante. Zé Bonifácio veio a ser o tutor de Dom Pedro nesse momento. Então, na verdade, quando Dom João foi embora, Zé Bonifácio era um personagem bem marcante que mostrava para Dom Pedro quais as características e o que ele deveria fazer. Uma outra personagem muito importante, né, que a gente sempre comenta também, é a Leopoldina, né? A esposa de Dom Pedro, que auxilia muito Dom Pedro nesses processos políticos. Ela era uma personagem importante, europeia, e tem uma cabeça e uma conexão muito importante. Né? Alguns falam até que a sua figura é uma figura bem intensa e emblemática nesse processo de independência. Em 7 de setembro de 22, após receber um ultimato de Portugal, né, do seu pai e da figura das Cortes de Lisboa, Dom Pedro proclama a independência. Calma, já vamos falar sobre isso. Por que a independência foi feita? Né? Era a vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. Não só a autonomia política, tá, gente? A autonomia política era só uma consequência disso. Eles não queriam ser recolonizados. Eles sabiam que a dependência econômica de Portugal geraria o fim de qualquer liberdade que existia no Brasil. Desgaste do sistema de controle econômico, com restrição e altos impostos, exercido pela coroa portuguesa no Brasil. Então, na verdade, a relação era péssima. Tá certo? A relação entre Brasil e Portugal era péssima. Essa relação vinha numa situação muito complicada, desde o dia do fico, se intensificando com o cumpra-se, com a ideia de formação de uma estrutura no Brasil. E, na verdade, os portugueses continuavam a tentar recolonizar o Brasil e, na verdade, a consequência era cada vez mais intensa. Não tinha mais jeito. E é dentro desse ponto que, em 7 de setembro de 22, Dom Pedro recebendo o ultimato, a independência significa a liberdade para tomar suas próprias decisões, sem depender ou estar subordinado a alguém. No caso do Brasil, a independência significou autonomia política em relação a Portugal. Então, na verdade, essa é a ideia e esse é o processo. Reza a lenda que Dom Pedro estava na volta de uma de suas viagens à região de Santos, onde ele se encontrava normalmente com sua amante, né, a dona Domitila, né, a Marquesa de Santos, né, uma de suas amantes. Dom Pedro tinha várias, mas essa era muito famosa, né, a dona Domitila. E, na verdade, quando ele está voltando, José Bonifácio o encontra no meio do caminho e fala, não tem mais jeito, os caras deram um ultimato, ou você volta, ou você volta. Aí precisa fazer alguma coisa, Dom Pedro. E Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, ao lado
de vários membros do exército, com seu uniforme claro e clássico, né, ligado às estruturas de liderança, com o povo olhando aqui ao lado, sob o seu cavalo, ele tira a espada e grita: independência ou morte. Esse quadro e essa história, entendam, o quadro foi pintado só em 1888. Está errado aqui, tá? Lógico, né, gente? O quadro foi pintado em 1888, no final, no projeto final da monarquia brasileira, do Império Brasileiro, tá certo? Mas a gente sabe que esse quadro é um quadro construído posteriormente, e quem sabe o mais importante e mais fundamental é que essa história aqui foi largamente difundida naquele período, tá certo? Para exaltar a imagem de Dom Pedro, tá bom? Então, na verdade, a gente tem aqui uma característica que é fundamental. Aqui, ó, só um detalhe sobre o quadro, até muitas vezes, tá? Uma obra de arte não é a transposição de um fato histórico. Vocês estudam isso em artes, né? Em algumas outras situações. São elaboradas algum tempo depois do ocorrido. Olha como esse quadro foi elaborado 50, 60 anos depois do ocorrido, tá certo? Ele data de 1888, tá certo? O objetivo é relativizar a subjetividade do sujeito que faz a obra. Isso é muito importante. Por que alguém faz essa determinada obra? Quais os objetivos? Na verdade, o Pedro Américo, que fez esse quadro, ele foi contratado por Dom Pedro II para oficializar esse momento, como um momento de exaltação a esse determinado período. Muitas vezes encomendadas por alguém como uma intenção específica que pretende inseri-lo em um contexto atual, buscando a legitimação do passado. Então, na verdade, o quadro foi construído de uma forma bem posterior. Mas algo que é interessante. O grito do Ipiranga ocorreu... Como é que foi essa situação? Olha isso aqui, não sobre o quadro agora sobre o que aconteceu. Na época, essa imagem foi construída sem um quadro, mas a imagem foi construída porque o objetivo era revitalizar a imagem de Dom Pedro. Dom Pedro I, durante o período do primeiro reinado, começou a sofrer algumas críticas na época da sucessão portuguesa, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Existiam conflitos com a Guerra Cisplatina, Dom Pedro era extremamente radical e rígido. Dom Pedro fez a independência, tão legal, né? Tão legal o cacete. Era um cara o quê? Centralizador. E, na verdade, essa imagem dele ter dado esse grito é algo que foi construído. A imagem do independência ou morte foi toda inventada. Até porque a gente sabe que, muito provavelmente, ele não estava com o seu uniforme de gala, ele estava vindo de forma secreta, ele tinha ido encontrar uma amante. Se alguém vai encontrar amante, querendo mostrar que está indo encontrar amante. Mas, na verdade, ele estava assim, então não tinha praticamente ninguém ao seu lado, provavelmente não estava a cavalo, porque para subir a Serra do Mar, normalmente através de burros, dentro desse ponto, então não tinha ninguém ao seu lado, não tinha povo, não tinha uniforme de gala, não tinha nada disso dentro dessa situação. Tudo isso aqui foi construído num imaginário posterior. Alguns ainda dizem que o Pedro Américo ainda copiou esse quadro, né? Existe aí uma história muito famosa da ideia dele ter feito um plágio a um quadro de Napoleão III, feito na França nesse período, tá certo? O que é importante, Dom Pedro provavelmente não deu o grito, não tinha ninguém ao seu redor, ele é maluco, vai dar um grito para quem? Mas, na verdade, o fato, a estrutura foi toda construída a partir desse momento. Ou seja, uma ruptura com Portugal. É dentro dessa situação que Dom Pedro se prepara. Ele organiza uma marinha, para quem sabe, se os portugueses viessem a atacar, eles estavam preparados. Convocou a Assembleia Constituinte, né? Então a Assembleia Constituinte estava toda preparada já para fazer a Constituição do Brasil. Determinou o retorno das tropas portuguesas. Portugueses, vocês não são mais bem-vindos aqui, podem voltar. Ainda existiram algumas guerras, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de Dom Pedro. Esse é o cumpra-se, né, que na verdade já estava oficializado. E na verdade, enquanto ainda não existia uma Constituição brasileira, isso seria utilizado. As leis continuavam a ser de Portugal, mas dependendo do cumpra-se. Visitou São Paulo e Minas Gerais para acalmar os ânimos, principalmente entre a população, que estava exaltada em várias regiões. Apesar da população não saber basicamente o que estava acontecendo, tá certo? A população mais pobre, os membros da elite sabiam claramente o que estava acontecendo. Dom Pedro, então, faz algumas viagens para acalmar e dizer que agora o Brasil pertence ao Brasil. Dom Pedro vai ser a primeira liderança nesse momento.
se fez a independência. Atenção, apesar da beleza do quadro, 7 de setembro foi um arranjo político, apoiado pelas elites do Sudeste e sem participação popular. Na verdade, existe uma frase que é interessante, né? Até entra em contraposição com as outras independências que existiam pelo mundo, que é a ideia de independência ou morte. Não houve independência e muito menos mortes. Como assim? Independência, o Brasil fez a sua independência política, mas continuou extremamente dependente economicamente de outros reinos que só vão aceitar a independência se tiverem determinados privilégios no Brasil, leia-se principalmente a Inglaterra. Tá certo? Assim entra a segunda frase. A independência foi política, mas não econômica. Então, na verdade, a independência foi algo que foi muito ligado às estruturas políticas, mas economicamente não existia nada. A gente não pode esquecer que concretizava uma realidade, que já começava em 1808 com a abertura dos portos. O Brasil já não era mais colônia há muito tempo. Tem uma outra frase, que não é desse período, é de um filme que fala sobre a unificação italiana, que é um filme chamado Leopardo, que fala assim: nós devemos, em determinados momentos, mudar para continuar a mesma coisa. Então a gente vai ver muito que nesse momento a população não participa, o Brasil continua uma monarquia, a escravidão continua a existir, então as mudanças reais praticamente inexistiram nesse momento. Quando eu dei essa aula, há muito tempo, teve um aluno que falou assim: professor, Guilherme França, o nome dele. Ele falou assim: professor, a independência foi uma jogada de marketing só, né? Não existia marketing na época, mas é quase isso. É um acordo entre elites. Não teve guerra, não teve participação popular. A população mal sabia o que estava acontecendo. Essa foi a independência do Brasil dentro dessa situação. Olha que, na prática, as mudanças foram poucas. Tá certo? Não existiram grandes mudanças nesse momento. Permaneceram as diferenças sociais e a escravidão não foi nem comentada, quanto mais abolida. Tá certo? Dom Pedro I, embora tenha entoado um discurso liberal, dizendo que iria construir uma nação completamente diferente do que era Portugal, na prática impôs um absolutismo como forma de governo, sob a máscara de uma monarquia constitucional parlamentar. Né? Dom Pedro era muito malquisto, né? Tanto que ele tenta construir toda a sua imagem do líder da independência, mas na verdade ele não tinha muito disso, não tinha muito essa ideia, e esse ponto é que poucas mudanças existiram dentro dessa situação. Olha isso aqui, gente. Na próxima aula a gente vai falar sobre o reconhecimento oficial, né? Portugal só aceitou a independência muito depois, mediante ao pagamento. A Inglaterra manteve o controle econômico, porque vai emprestar dinheiro para o Brasil e vai manter o controle econômico. Apesar do processo de independência ter base em ideias iluministas, a escravidão foi completamente mantida. Não vamos esquecer que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a acabar com a escravidão em 1888. Tá certo? O Brasil continuou com o modelo agrário, baseado em latifúndios na produção de gêneros primários voltados para exportação, ou seja, pouco diferente de quando era colônia de Portugal. Tá certo? Ao contrário de outros países da América Latina que viraram repúblicas e adotaram um sistema republicano, o Brasil adotou um governo monárquico, baseado no poder de um rei. Dom Pedro era um rei com uma verve quase que absolutista nesse momento. Então, na verdade, o Brasil mudou, mas continuou basicamente a mesma coisa. A população não participava, não sabia nem o que estava acontecendo. Tem uma charge famosa que já foi questão de prova em vários locais, que na verdade é uma charge que tem o pai e uma mãe, uma mãe e uma filha, e o filho ou filha pergunta, tá todo mundo gritando viva a independência lá atrás, e a filha pergunta: mãe, o que é independência? E a mãe responde: provavelmente um novo produto inglês. Porque na verdade não tem grandes mudanças e não tem grandes estruturas. Olha isso daqui que é bem interessante. O que não foi uma ação individual de Dom Pedro, o que foi um arranjo político reformista proposto pelo Partido Brasileiro para oficializar essa situação. O que não foi, de forma alguma, uma revolução. O que foi um movimento elitista e excludente. O que não foi um movimento popular. O que foi a antítese da independência da América Espanhola. Então, na verdade, aqui mostra muito bem, às vezes a gente tem algumas questões que perguntam as semelhanças e diferenças entre a independência do Brasil e a independência da América Espanhola, né? A independência da América Espanhola foi um conjunto de guerras que dividiu aquela localidade em vários países, em várias repúblicas. O Brasil não. A centralização elitista, controlada por um determinado grupo e dominada nessa situação. Independência programada, independência feita. 7 de setembro de 22, o Brasil se autoproclama independente. E agora? E agora é necessário construir um país. E é nesse momento que começa o primeiro reinado. O primeiro reinado vai durar de 1822 a 1831.
E, na verdade, a primeira atitude, o primeiro ponto, era definir a independência, tanto internamente quanto externamente. Não era simples, era muito complicado, inclusive. Na região do Brasil, internamente, muita gente não aceitou a independência. Queria manter contato com Portugal, queria manter relações com Portugal. Eu só vendo para Portugal, para que eu vou fazer? Ficar agora, independente pode comercializar qualquer um. Não, inclusive isso vai me prejudicar com Portugal. Então, na verdade, alguns grupos, alguns membros de exércitos portugueses, alguns portugueses que viviam aqui não aceitam a independência. Então tivemos conflitos na Bahia, no Maranhão, no Pará, no Piauí, na região cisplatina, em diversas localidades, e aí a gente teve algumas guerras. Quando eu falo independência ou morte, não houve independência e muito menos morte, é comparado o número de mortes com o que existiu nas guerras de independência da América Espanhola. Aqui a gente teve um número bem menor de mortes, mas existiram também. A gente tem o caso famoso da independência da Bahia, liderado por uma figura querendo a independência, que era a figura de Maria Quitéria. A pacificação das províncias foi feita às custas de empréstimos com a Inglaterra e contratação de mercenários. Depois da independência concluída no Brasil, começa o projeto de independência externa. E o primeiro país a aceitar a independência do Brasil foi os Estados Unidos, somente em 1824, já que os Estados Unidos viviam o processo de doutrina Monroe, América para os americanos. Mas isso a gente fala na nossa próxima aula. Beleza, gente?